Então, bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade, como eu já disse, com a Dani, com a ABC, né? Meu nome é Silene Moreno, eu me considero uma buscadora, eu tenho 61 anos e toda a minha vida foi pautada muito em buscas práticas na vida. Minha primeira formação não foi a área de RH, minha primeira formação foi a nutrição, eu trabalhei 18 anos dentro da área de alimentação, né? Trabalhando na área de restaurantes industriais, e eu acabei migrando para uma área de treinamento técnico. E a partir daí foi quando eu comecei a descobrir o que minha alma gritava, que era realmente lidar com pessoas. E aí foi quando eu comecei a minha busca, não só no meu próprio autoconhecimento, mas também buscando recursos para lidar, né, com as pessoas dentro da área de treinamento. Então, aí eu fui fazer psicologia, acabei fazendo formação em coaching, e como buscadora, sempre achei que faltavam algumas ferramentas para lidar com as pessoas, não só na questão de treinamento, mas um pouco mais profunda, na área de conhecimento, autoconhecimento. E aí eu fui buscar algumas ferramentas, como a hipnose clínica. Eu falo que eu sou uma consultora transpessoal, porque eu tenho um olhar do ser humano um pouco mais amplo, né? Um olhar mais holístico no sentido do todo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E a yoga e meditação veio para uma busca interna e que me trouxe maravilhosas experiências, e eu acabo usando isso no meu trabalho. Hoje eu atuo na área de desenvolvimento humano, como consultora na área de treinamento e desenvolvimento. Sou uma parceira da Linus, estamos juntas aí há quase 7 anos, trabalhando juntas. Mas também sou terapeuta, atuo como terapeuta individual, né? Trazendo aí essa possibilidade desse autoconhecimento, dessa busca interna do ser humano. Então, meu recorte vai ser muito mais voltado para a área do comportamento mesmo, né? E eu gostaria de propor para vocês aqui um exercício, começar o nosso trabalho com um exercício, que eu vou tirar aqui e a Maíra vai colocar para mim. Eu vou vou convidá-los a que vocês possam agora, por uns segundos, aonde você estiver, que você possa trazer a sua atenção para este momento presente. Nós vamos fazer aqui um exercício de mindfulness. Então, eu vou pedir que você encoste na sua cadeira, onde você estiver, e por alguns segundos você feche os seus olhos. Dá para colocar uma musiquinha, Maíra? Dá para dar o play ou mesmo coloco? Aí, beleza. Eu vou pedindo que você se permita experimentar esse momento. Quero que você leve a sua atenção para a sua respiração. Inspirando o ar profundamente pelo nariz e soltando pela boca, como se você estivesse soprando uma vela. Você vai mais uma vez, inspira profundamente. Solta pela boca. E à medida que você vai inspirando e expirando, eu quero que você leve a sua atenção para o seu corpo. Perceba se existe alguma parte do seu corpo que você sinta alguma tensão, algum incômodo. E levando a sua respiração, eu peço que você solte conscientemente essa parte do corpo. À medida que você inspira e você expira, você vai conscientemente soltando o seu corpo. Você vai conseguindo perceber o seu corpo. E vai ajustando o seu corpo para que ele se sinta confortável. Agora eu vou pedir que você leve a sua atenção. Como você está se sentindo hoje? Quais são as suas emoções? Está percebendo se existe algum sentimento que você esteja sentindo? Posso estar preocupado, posso estar angustiado, angustiada, raiva.
tenha ciência desse sentimento. E também, através da expiração, você solta conscientemente. Quando você vai inspirando, percebe conscientemente o que está sentindo e solta. Você vai percebendo o seu corpo, você vai se sentindo um pouco mais leve. Se a sua mente divaga, traz a atenção para a sua respiração. Respirando profundamente pelo nariz. E agora soltando bem devagar pelo nariz. Você inspira. Segura um pouquinho o ar e solta lentamente pelo nariz. E você vai equilibrando todas essas emoções, trazendo essa leveza no seu corpo, trazendo assim a sua atenção o aqui e agora. Você tem afazeres ainda para realizar hoje, talvez já tenha até realizado coisas antes desse momento que nós estamos juntos, mas aqui e agora é o momento de estar presente. Então, respire profundamente, lentamente, vai tomando consciência do corpo, mexendo as mãos, mexendo os pés. E lentamente, bem lentamente, você vai abrindo e fechando os olhos, voltando a atenção para aqui, para este momento, para esta sala, para esta troca. Todo mundo bem? Por que eu trouxe esse exercício logo no início? Como você se sentiu diante desse exercício? É uma reflexão, vocês não precisam me responder aqui na fala. Mas, provavelmente, como é que ficou a sua mente? Sua mente divagou? Você conseguiu, por esses segundos, voltar a atenção para o seu corpo? Você conseguiu perceber o seu corpo? A sua mente, de certa forma, ficava pensando com as coisas que você tem para fazer durante o seu dia ainda, durante o resto do dia? Então, isso é uma coisa muito importante que nós precisamos começar a perceber, como nós estamos. Então, por que eu trouxe esse exercício agora? Porque nós todos aqui, vocês são RHs, né? Nós trabalhamos com pessoas, mas a questão da saúde mental, ela começa com cada indivíduo. Então, para nós cuidarmos dos nossos colaboradores, nós também temos que ter essa saúde mental. Nós também temos que olhar para nós, como RHs, como CEOs, que seja dentro da empresa, como nós estamos diante disso. E nós viemos aqui diante de um cenário que foi bastante complexo, nós vivemos, né? A questão da pandemia, que gerou impactos extremamente difíceis, né? No sistema de saúde, no sistema político, trazendo isolamento, que gerou tantas questões comportamentais, né? Nós tivemos que mudar radicalmente o nosso estilo de vida, indo lá para o home office, nós tivemos que lidar diretamente, às vezes, com a própria família, com o marido, com a esposa, com os filhos, lidando com um trabalho remoto em casa, todo mundo junto. Então, nós tivemos que lidar, às vezes, com uma realidade que, muitas vezes, quando nós saímos para o trabalho, muitas vezes nós estávamos até meio que colocando embaixo do tapete, né? Então, toda essa mudança trouxe para nós, né, uma reflexão, talvez, né, para alguns,
sobre como nós estávamos vivendo. Aqueles que não conseguiram lidar com essas mudanças, ou conseguiram lidar com essas reflexões, ou não conseguiram ter essa consciência, também adoeceram. Então, nós aumentamos muito aí o índice de ansiedade e depressão durante a pandemia, né? Tivemos aí uma instabilidade do mercado também, trazendo aí perdas de trabalho, né? Perda de negócios, tudo isso trouxe toda essa instabilidade, trazendo aí o medo, a ansiedade, a depressão. Todo esse cenário nos trouxe aí essas questões pessoais. Cada um passou a sua dificuldade. Eu falo que é o nosso como é que fala? Nosso conteúdo interno teve que vir à tona, né? E aí a gente traz esse conceito desse mundo bunny, mas para a gente falar do mundo bunny, que é toda essa questão que nós estamos falando, dessas mudanças, nós temos que falar do mundo VUCA, que apareceu aí após a Guerra Fria, trazendo o conceito de um mundo totalmente volátil, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo totalmente ambíguo, né? E qual foi a solução quando a gente teve esse momento do mundo VUCA, né? As pessoas tiveram que lidar, trazer, pela volatilidade das coisas, né? Trazer uma visão diferente. Diante da incerteza, nós tivemos que trazer mais entendimento das coisas que estavam acontecendo. Diante da complexidade, nós tivemos que ter mais clareza das coisas. E diante dessa ambiguidade, nós tivemos que trabalhar a agilidade, né? Agilidade com clareza, obviamente, né? Agora, o que aconteceu do mundo VUCA para o mundo bunny, né? Com a revolução tecnológica, trouxe aí esse conceito do mundo bunny, né? O Sérgio falou dessa revolução tecnológica, que trouxe para a gente o quê? É um acrônimo dizendo com as iniciais da letra em inglês, né? Que nos traz a tradução, que é um mundo frágil. Nós tivemos contato com essa fragilidade durante todo esse tempo da pandemia, né? Ele foi criado, esse termo, por um antropólogo. Foi antes do aparecimento da Covid, mas com a Covid isso foi bastante intensificado, né? É um mundo ansioso, é um mundo não linear e é um mundo incompreensível. Nós estamos lidando diretamente com isso. Do mundo VUCA para o mundo bunny, o que nós tivemos que trabalhar? O que aconteceu desse mundo VUCA para o mundo bunny? A volatilidade se transformou em fragilidade. Então, aquela coisa que não se sabia o que ia acontecer, nos trouxe fragilidade. A incerteza gerada nesse mundo bunny trouxe o quê? Toda a ansiedade, que é uma das causas da questão da saúde mental. Toda a complexidade que nós tínhamos no mundo VUCA trouxe aí uma não linearidade. As coisas não acontecem mais como nós prevíamos, né? Não existe uma forma de controle, né? E a ambiguidade do mundo VUCA trouxe para a gente um sistema, uma questão da incompreensão das coisas, de como lidar com essas coisas, né? Se a gente analisar essas questões do mundo bunny, a fragilidade, a ansiedade e a incompreensão são comportamentos, então afeta diretamente a nossa forma de lidar com as coisas, de lidar com o mundo. Ou seja, a nossa percepção de mundo também afeta a nossa saúde mental. Então, vamos pensar um pouquinho dentro disso, essa fragilidade, né? Então, aquilo que, não, na verdade, acontecia, não acontece mais como nós queríamos, ela desmorona totalmente. Então, quando a gente pensa na fragilidade, qual é a saída que as empresas estão tendo, né? Será que a gente está um passo à frente? Será que a gente está conseguindo perceber essa fragilidade? Como o Sérgio trouxe, né? Eu estou conseguindo ser reativo ou sou mais, né, preventivo diante de tudo isso? Diante da ansiedade, que é um dos sintomas, né? Como é que está a saúde mental, ou seja, a ansiedade da sua equipe? Como é que são as pessoas da sua empresa? As pessoas emocionalmente falando. Será que eu tenho essa percepção de como as pessoas estão, né? Essa não linearidade
que antigamente nós tínhamos planejamentos a longo prazo, agora nós não temos mais planejamentos a longo prazo. Você até tem a forma de planejar, mas as coisas podem mudar a qualquer momento. Então, como que a gente adapta o nosso negócio para fazer parte dessa nova realidade, né? Como é que a gente lida com essa parcial falta de previsibilidade? Então, isso é uma coisa que as empresas já estão trabalhando, né, nessa questão. E a incompreensão também das situações. Como que a gente consegue entender as coisas que acontecem, né? Hoje, se a gente pensar, um simples post no Instagram, uma fake news, alguma coisa, impacta em negócios de milhões, impacta na percepção da imagem das pessoas, né? Tudo isso mexe com a nossa saúde mental, mexe com as equipes, com as empresas, com clientes, enfim, mexe com todo mundo, né? Então, assim, se a gente pudesse resumir a questão do mundo bunny, eu não quero me prender muito a essa questão do mundo bunny, que a gente sabe que é um momento que nós estamos vivendo, né? Para lidar com essa fragilidade do mundo bunny, o que a gente precisa trabalhar? Nossa capacitação e resiliência. Nunca se falou tanto em resiliência como agora, né? Para contornar a ansiedade, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. O que é a ansiedade? A ansiedade é a nossa atenção voltada para o futuro. É um medo do futuro, né? A ansiedade nada mais é do que eu estar sempre voltada para frente. Assim como a depressão é eu estar no passado, né? Nesse mundo que é não linear, como é que a gente se adapta? Será que eu consigo entender que eu não tenho mais o controle de tudo? Será que eu consigo aceitar a forma como eu tenho que lidar com as situações do dia a dia? Tá? E aqui eu estou falando não só no macro, tá? Como empresa, estou falando como micro mesmo, como colaborador, como eu, pessoa. Né? Como é que eu lido com as situações que eu não tenho mais controle? Né? Diante da incompreensão, a gente precisa do quê? De transparência e inovação. Quanto mais transparência, melhor. Né? O que a gente precisa dentro dessas relações, tanto de liderança, das pessoas, dos casais, enfim, familiares e tudo mais. Quando a gente fala, então, da saúde mental, vamos ver esse conceito de saúde mental. O que é a saúde mental? Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela se refere a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve as suas habilidades pessoais e consegue lidar com os seus estruturas de vida de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição à comunidade. Ou seja, é a capacidade que eu tenho de pensar, sentir e agir tomando decisões que sejam boas, sejam saudáveis, salutares na minha vida, né? Então, como é que está o nosso pensar em relação ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, a minha função, ao meu trabalho, a minha tarefa? Como é que eu me sinto dentro dessas atividades, né? Quais são as ações que eu tenho? Será que eu estou tomando decisões saudáveis na minha vida ou não? Né? Então, é uma questão importante. E aí que tem alguns números sobre a saúde mental, né? Os dados sobre a saúde mental, se a gente for olhar, é impressionante. Principalmente quando eu me deparei com dados sobre suicídio, isso me assustou profundamente quando eu percebi, né? Que as doenças e os transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas no mundo. O suicídio no mundo, a cada 45 segundos, nós temos uma pessoa que se suicida. No Brasil, a cada 45 minutos. É muito sério isso, né? Como que as pessoas estão não tendo estrutura para lidar com as coisas que estão acontecendo na vida, né? Entre 2004 e 2014, houve um aumento de 52% no número de óbitos relacionados a esses transtornos mentais e comportamentais, né? E se a gente for pensar em números no Brasil, uma pesquisa feita agora no final da pandemia, em meio à pandemia, né, em 2020, no final de 2020, trouxe que nós temos aí 86,5% de ansiedade nas pessoas, né, as pessoas com ansiedade. Transtorno de estresse pós-traumático, 45,5%. Quantas pessoas tivemos perdas, né? Situações de perdas na família, situações não só da doença, perdas financeiras, perda de emprego, uma série de coisas que geraram aí traumas, coisas muito traumáticas. Depressão grave em 16% das pessoas, né? Então, todos esses dados, eles mostram o quê? Que isso também é a terceira causa de afastamentos entre os trabalhadores, né?
e são responsáveis por 12% da incapacitação decorrente das doenças, das doenças no trabalho, né? Agora, quais são os fatores mais comuns que geram uma série de questões que possam trazer o problema da saúde mental dentro das organizações, né? Uma delas é o clima. Com todas essas mudanças que nós tivemos, como se tornou o clima da empresa onde nós trabalhamos, né? A desmotivação, muitas vezes, às vezes muitas cobranças, a forma como os líderes acabaram cobrando os resultados, essa distância que aconteceu entre as pessoas, né? Questões de problemas emocionais, problemas cognitivos e desordens e conflitos, uma pressão muito grande, o próprio ambiente já não é mais o mesmo, porque você teve que trabalhar em casa, fechado muitas vezes, ou às vezes agora está voltando essa coisa de parcial, híbrido, né? De vai um pouco para a empresa, um pouco fica em casa. Mas como é que está o clima? Então, o clima organizacional, ele traz, obviamente, um peso muito grande na saúde mental. A síndrome de burnout, que a nossa colega trouxe logo no início, né? Sendo através do excesso de trabalho, por muita pressão que é sofrido, as pessoas se sentem incapazes de cumprir essas exigências. Agora, a síndrome do burnout pode ser causada, sim, lógico, pelo trabalho, às vezes a própria liderança tem uma conduta, uma forma de lidar com o colaborador que pode contribuir com essa síndrome do burnout, mas também tem a visão da pessoa em relação ao trabalho, né? Então, por exemplo, tem muitos clientes que são muito autoexigentes, são extremamente críticos. Então, eles próprios não conseguem enxergar, eles veem pressão em tudo. A forma como a pessoa olha também para a situação, para a empresa, para a tarefa, para a atividade, para a pressão, também tem um olhar, tem sim a questão externa, mas também tem um olhar interno, como é que as pessoas se veem dentro do seu próprio trabalho, né? Isso tudo traz o quê? O aumento do absenteísmo. Se a gente for olhar, essa perda de motivação, ela vai gerando o quê? Faltas injustificadas, né? Afastamentos, atrasos, e pode ser gerado por ansiedade e estresse também. Com isso, nós temos o quê? Às vezes, queda na produtividade. Então, às vezes, essa produtividade, ela está diretamente ligada, relacionada ao bem-estar da pessoa, ao bem-estar físico, ao bem-estar psicológico, né? Então, às vezes, se a pessoa não está bem, não está em condições internas muito favoráveis, ela acaba caindo a produtividade. Agora, assim, a pergunta de $1 milhão, né? Que é onde eu quero me pautar mais a nossa conversa, né? Como evitar isso? Como nós trabalharmos essas situações dentro da organização, né? Desenvolvendo as 3 inteligências. Para mim, assim, aqui eu não vou nem falar das múltiplas inteligências de Gardner, vou te falar de 3 inteligências importantes, que hoje, diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo, eu percebo que o ser humano ele começa a sentir uma necessidade além do que do que ele está vivendo. A sensação que tem é que as pessoas estão perdidas muitas vezes, né? Então, desenvolver as 3 inteligências, que é a inteligência, o QI, que é a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. E quando nós falamos de inteligência espiritual, essa palavra espiritual, ela traz aí um conceito muito errôneo, né? As pessoas associam o espiritual, a espiritualidade, à religiosidade, né? E não é nesse sentido, né? Existem aí uma diferença que eu vou abordar daqui a pouquinho entre a religiosidade, a inteligência espiritual e a espiritualidade. Quando nós falamos do ser humano, nós falamos aí que ele em 4 dimensões desse ser humano, né? Que dimensões são essas do ser humano? Nós temos a dimensão física, a dimensão mental, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Quando eu começo a entender o funcionamento desse ser humano, eu começo a também depois ter outras ações que eu posso tomar. Quando a gente fala da dimensão física, logicamente ela está diretamente ligada
as atividades do nosso corpo, alimentação, bem-estar físico, a saúde, hábitos saudáveis, né? Ali em contato com a natureza, tudo isso a gente acaba fazendo. Ou não, porque tem muitas pessoas hoje que o corpo também já está com alguma dificuldade, né? Por não cuidar muito bem do corpo. A dimensão mental, ou a cognitiva, fala do nosso raciocínio, dos nossos conhecimentos, dos nossos pensamentos e crenças. Então, essa dimensão mental, muitas vezes, é mais fácil das empresas intervirem, né? Então, a dimensão física, a dimensão mental, nós temos lá, trabalhamos a parte do conhecimento técnico, treinamentos, alimentação saudável, às vezes tem exercícios dentro da empresa, da organização, né? Agora, o que está dentro do indivíduo, por exemplo, que pensamentos e crenças ele tem? A gente não tem acesso a isso, tá? E nem vai ter, a gente não vai chegar no nível de aprofundar tanto assim. A dimensão emocional. Essa dimensão, ela diz respeito a como que nós temos essa consciência, né, dos nossos sentimentos. Nós fomos criados, pelo menos, né, eu percebo isso, sem aprender a nomear as nossas emoções. Então, se a gente pergunta assim, eu vejo muito isso no consultório, o que você está sentindo? A pessoa, não sei, estou sentindo um negócio, estou me sentindo estranho, estou me sentindo mal, estou me sentindo angustiado. As pessoas não sabem nomear as emoções. Então, essa dimensão emocional diz respeito a essa consciência, né, das nossas emoções, para que a gente possa gerir a nossa emoção, né? Não, primeiramente a nossa, para depois entrar na conexão com o outro, né? Conseguir avaliar essas emoções. E aqui entra a dimensão espiritual, que é, na verdade, segundo ele é um psicólogo clínico, Yossi Anham, ele fala que ela é composta por 22 competências. Então, o que é a inteligência espiritual? É a capacidade que nós temos de aplicar, manifestar e incorporar recursos espirituais, valores e qualidades para melhorar o funcionamento diário do nosso bem-estar. Ou seja, quando a gente fala de uma dimensão espiritual, a gente fala de uma dimensão onde eu tenho um contato maior com a minha própria essência, com os meus valores, com os meus propósitos. Eu saio da dimensão só minha e entro na dimensão um pouco mais abrangente, onde eu encontro outras pessoas, onde encontro outro, onde encontro uma coisa mais transcendental, né? E segundo o Yossi, ele diz que nós temos aí 22 competências para que a gente possa desenvolver essa dimensão espiritual, que estão divididas em 5 categorias, que é a consciência, a graça, no sentido mais transcendente, o sentido, a transcendência e a verdade. Parece complexo isso, né? Mas vamos entender um pouquinho, que aqui eu acho que daria para falar horas só sobre esse trabalho aqui, que é um trabalho que eu acho que as empresas podem começar a trazer. Quando a gente fala da dimensão da consciência, ele está falando da gente trabalhar a nossa atenção, a nossa intuição e a capacidade de olhar para as situações que acontecem na nossa vida e ter uma síntese, fazer uma síntese. Quando a gente fala da dimensão da graça, a gente está falando de algo superior, mas não no sentido místico, mas no sentido de trazer mais alegria, perceber a beleza das coisas, né? As pessoas, às vezes, elas fazem as coisas tão automático e a gente não percebe a beleza do dia a dia, né? O discernimento, a gratidão, a imanência e a liberdade. Quando a gente fala do sentido, na dimensão do sentido, eu estou falando de propósito e serviço. Qual é o nosso propósito? Como a gente coloca esse nosso propósito a serviço, né, dos outros também? Quando a gente fala de transcendência, estou falando do meu eu superior, o meu eu mais puro, né? Sem ego, né? O holismo, no sentido de olhar o todo, a prática, a relação e a sacralidade, a ligação com o sagrado, tá? A verdade, onde a gente traz abertura, ausência de ego, confiança, equanimidade, plenitude interior e presença. Então, aqui tem um recorte, né? Eu quero falar um pouquinho aqui uma coisa. Então, o que é a diferença entre a inteligência espiritual, a religiosidade e a espiritualidade?
Quando nós falamos de inteligência espiritual, nós estamos falando dessas competências, de desenvolver em nós essas competências. Agora, vocês concordam que para eu desenvolver a inteligência espiritual, eu preciso também ter a minha inteligência emocional já, de uma certa forma, desenvolvida? Porque se eu não consigo perceber quais são as minhas emoções, não consigo gerir as minhas emoções e, consequentemente, não consigo também lidar com o outro, eu não consigo aprofundar isso num nível de propósito, num nível onde eu levo essa empatia para fora, levo isso para fora, né? Quando eu falo de religiosidade, eu estou falando de uma dimensão onde você tem dogmas, você tem algo relacionado a algum ser superior e que tem rituais próprios. Então, cada um vai dentro daquilo que se afiniza. Quando eu falo de espiritualidade, é um caminho muito pessoal, é a nossa busca muito mais pessoal. Quando eu vou buscando essas verdades, quando eu vou criando o meu caminho, que me leva a conhecer melhor a mim mesmo, as minhas emoções, os meus propósitos, os meus valores, onde eu interajo isso com o outro, é um caminho meu próprio, por isso que a gente chama de espiritualidade, é o nosso próprio caminho. Não sei se ficou clara a minha forma de abordar. Quando a gente fala de evolução, gente, a gente está falando de uma coisa interessante, né? Quando as pessoas dizem, a evolução é como se a gente estivesse falando assim, evolução é algo que vai subindo, né? Que vai para fora, vai melhorando, vai crescendo. E quando a gente fala de evolução, eu tenho um conceito um pouquinho diferente. A evolução, ela é para dentro. Se a gente olhar para o ser humano, a evolução é quando eu volto para mim mesmo, quando eu trago a minha percepção de mundo para mim mesmo e começo a mudar a minha forma de ver. Então, aqui eu quero voltar nas 4 dimensões, se a gente pudesse voltar aqui, essa aqui, as 4 dimensões. Quando a gente fala da dimensão física, tem uma outra abordagem importante, onde eu tenho um corpo que executa, eu tenho uma dimensão mental que pensa, que quem tem conhecimento, crenças, valores, tem pensamentos. Eu tenho uma dimensão que sente, então tudo aquilo que eu penso gera um sentimento, que gera uma ação, que é a dimensão física. E essa ação gera uma dimensão energética. E aí nós estamos falando um pouquinho da mecânica quântica. Que tem vários autores pautados nessa questão da física quântica, como o Deepak Chopra, uma série de autores que estão voltados. Tem um físico chamado Menas Kafatos, inclusive um livro que nos traz um pouquinho essa explicação mais científica da questão dessa dimensão energética, é o livro Você é o Universo. Não sei se alguém já conhece, de Deepak Chopra e Menas Kafatos, que é um físico, um doutor em física, que explica essa dimensão, onde ele diz que nós somos os próprios criadores da nossa realidade. Como? Então, aquilo que eu penso gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele tem o quê? Ele tem uma frequência que gera sincronicidades com o meio onde nós estamos inseridos. Então, a empresa tem um campo de energia, cada colaborador tem o seu campo de energia. E como eles interagem? Existe uma sincronicidade, é igual uma onda de rádio. Se você liga um rádio, você coloca lá numa estação onde o dial não está correto, o que acontece? Ele chia. Para que haja a sintonia com a rádio, precisa haver o quê? Essa sincronicidade dessas frequências. Então, tudo aquilo que acontece na minha vida, né, de bom ou de ruim, ela está ligada a essa sincronicidade. Então, ninguém está no lugar errado, nós estamos todos sempre no lugar certo. Fala, Dani. Oi, Si, temos 5 minutos, tá? Só para Jura? trazer. Ai. Dá passar um pouquinho. É um assunto especial, né? A gente precisa marcar com mais tempo para tudo isso, mas só para te dar um alô aqui, tá bom? Então, assim, por que eu estou falando isso na saúde mental? Porque se a gente não olhar essa dimensão do nosso colaborador, que ele é um ser mental, físico, emocional e também energético e espiritual, né? Eu não vou nem falar dos níveis de consciência. Nós precisamos criar um nível de consciência diferenciado.
E aqui entra a escala do Dr. Hawkins, que fala das nossas percepções de mundo. Então, quanto mais o nível mais primitivo a minha percepção de mundo, menor é a minha frequência e mais contraída é os meus resultados. Então, aqui, ó, se eu tenho uma energia de culpa, eu tenho uma frequência de 30, onde eu tenho uma contração, ou seja, quanto menor a minha contração, mais esforço eu preciso fazer para que as coisas aconteçam na minha vida. Quanto mais eu me desenvolvo na aceitação, na coragem, na razão, no amor, mais eu elevo essa vibração e eu expando, ou seja, as coisas acontecem com mais facilidade. Tá? Então, estou falando isso no nível do ser humano. Vou falar um pouquinho das sugestões práticas que a gente pode fazer para lidar com tudo isso, né? Em primeiro lugar, em que momento está a empresa que você trabalha, né? Quando a gente fala em saúde mental, quais são em que pé está a empresa hoje, em termos de colaborador, né? Como é que está a saúde mental? Como é que está a questão dos comportamentos, né? Da parte emocional, das relações dentro da sua empresa? Então, a primeira coisa é um diagnóstico. Outra coisa importante nesse momento é rever ou construir uma cultura organizacional voltada para pessoas. Muitas vezes a empresa é muito conservadora, às vezes é uma empresa muito voltada para a área de resultados somente, às vezes não tem um olhar para pessoas, é uma empresa mais fria, então é necessário a gente olhar para essa cultura organizacional. Como essas pessoas que estão lá, né, no nosso comando, estão olhando para a empresa como um todo, né? Quais são os valores que têm que ser, talvez, revistos e tudo mais. Uma liderança, outra coisa importante que afeta a saúde mental é a forma como nós temos os nossos líderes, né? Uma liderança mais humanizada, onde precisa trabalhar muito mais a criatividade, a motivação, ter mais facilidade em se comunicar, o líder ter essa facilidade em se comunicar, respeitar as pessoas, gerenciar melhor os conflitos, muitas vezes, ter um compromisso com as metas propostas, mas com o olhar e o foco nas pessoas, né? Saber dar feedback como ferramenta de desenvolvimento, né? Trabalhar a paciência, a disciplina, a humildade, a resiliência, a flexibilidade, então tudo isso voltada para nossas lideranças. A capacitação da equipe, obviamente, não no nível técnico, que eu trago um recorte um pouquinho mais no nível de autoconhecimento, de relacionamento, de inteligência emocional, né, de gestão de conflitos mesmo, né, gestão de tempo, criatividade, enfim, uma capacitação voltada mais para o lado comportamental também, para as pessoas aprenderem a lidar melhor com as suas questões e com as suas emoções. Implementação de programas de saúde mental, né? Então, depois que a gente analisa essa realidade, o que a gente precisa implementar? Que podem ser, talvez, benefícios melhores. O plano de saúde já tem coberturas com psicólogos, mas você pode criar, de repente, contratar um profissional especializado para acompanhar esses colaboradores, né? Incluir na sua lista de parceiros, trazendo descontos para que as pessoas possam ter mais acesso a psicólogos, a profissionais voltados para a área de saúde mental, talvez tratamentos alternativos que possam trabalhar isso, né? Um canal de escutativa, isso funciona muito bem. Durante a pandemia, nós tivemos vários trabalhos voltados para essa questão da escutativa, né? Com grupos, programas com psicólogos, para que a gente possa perceber e entender o que está acontecendo com as pessoas. A aromaterapia é uma coisa bem legal também, que através dos aromas nós acessamos, né, pontos no nosso cérebro que também ajuda a melhorar a nossa saúde mental, ajuda a melhorar o nosso emocional, ajuda a melhorar a nossa energia, né? Então, alguns cheiros específicos promovem aí um equilíbrio nas pessoas, tá? Momentos de meditação e mindfulness, como eu fiz agora com vocês, uma coisa tão simples, criar esses momentos de meditação nas empresas, as empresas já estão adotando a meditação como práticas no dia a dia, seja online, seja presencial, o que quer que seja. A yoga laboral, aqui eu falo da yoga porque a yoga é uma coisa que eu sei que é uma prática que faz uma integração de corpo, mente e espírito, então as próprias posturas de yoga nos trazem esse equilíbrio mental e emocional, para que a gente possa ter um pouco mais de mudança no nosso comportamento. Apoiar os colaboradores com campanhas, eventos para incentivar a amizade na empresa, agradecer os colaboradores com mensagens, com conversa, trazer um pouco mais esse clima amistoso nas empresas. Muitas empresas já estão fazendo isso, né?
usando a tecnologia a seu favor, através de atividades que possam manter esse relacionamento ativo de alguma maneira, seja online ou seja, às vezes, presencial, mesmo com o trabalho de escuta interna, né? Incentivar a interação da equipe, né? Utilizando ferramentas, né? Ouvir mais as pessoas. Estou preocupado com o horário agora. E incentiva os projetos de voluntariado. Por quê? Porque aqui a gente trabalha muito a questão do propósito, do outro, né? Então, isso traz também para a empresa uma coisa da saúde mental, porque as pessoas vão poder servir outras pessoas. Isso traz para o ser humano uma questão do eu poder me doar para o outro, né? E eu trago uma mensagem final, que eu acho fantástica essa frase do Jung, foi um cara que há muitos anos, né, mais de 60 anos atrás, já falava dessa dimensão também espiritual. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, acho que essa é uma mensagem que fica. Desculpa, eu fiquei acho que foi muito conteúdo para que a Não tem gente que pedir pudesse desculpas de nada, tratar. o assunto é muito importante, é muito especial, merece mais tempo mesmo. Inclusive, muitas pessoas estão elogiando, tá? Então, assim, inclusive quando você parou no slide, né, das 5 competências voltada à espiritualidade, à questão da competência espiritual, né, da inteligência espiritual. Então, o Ricardo comentou, nossa, quanta sabedoria em um só slide. Larissa veio, parabéns pela palestra, tema muito interessante. Tatiana, excelente essa palestra, bem ampla a cobertura do tema, espero ter acesso depois. Ó, a Vitória comentando, amei muito a palestra, me identifiquei muito. Catarina aqui comentando, o conteúdo foi incrível, Gislaine, excelente tema. Então, assim, no final, aqui o tempo é curto, mas são muitos assuntos importantes para a gente tratar. Com Só esse certeza a gente tema daria para a gente falar aqui horas. muito, muito, com certeza. E eu acho que é uma boa oportunidade, inclusive, para a gente avançar num próximo tema aí para esse evento, né? De repente até fazer algumas coisas assim mais rápidas, em menos tempo, a gente voltar com esse tema. Dá para falar muita coisa, com certeza. Silene, eu quero te agradecer muito pela Eu que participação. agradeço. Eu tenho 2 perguntas, na verdade tem algumas, ó. Quais livros você recomenda? Então vou fazer o seguinte, pessoal. Como o nosso tempo está curto, a gente está agora criando um grupo também do RH Gestão, um grupo de WhatsApp aqui organizado por esse evento pela Linus e pela ABC. A gente vai liberar para vocês aqui um QR Code para vocês entrarem nesse grupo e a gente vai conseguir responder as perguntas da Silene pelo grupo, tá? Se a gente não fizer isso hoje, a gente faz logo amanhã ou hoje no final do dia. A gente vai indicar os livros para vocês, né? Que tem pessoas pedindo aqui indicações de Ótimo. livros. Então, fiquem tranquilos que a gente vai responder as perguntas que vocês trouxeram para a Silene e as indicações de livros ao longo do dia de hoje ou até amanhã de manhã, tá bom? Então é isso, assim, muito obrigada, assim, né? Eu que Como a Silene agradeço. falou, ela tem um trabalho aqui como consultora da Linus, a gente tem um trabalho de desenvolvimento, desenvolvendo lideranças, desenvolvendo equipes, levando essa consciência de saúde mental para as empresas também. Então, fiquem à vontade de entrar em contato, a gente pode continuar essa conversa, vai ser um prazer enorme, tá? E tá aqui o nosso QR Code, então aponta aí a câmera para o vídeo e vamos receber vocês, porque também, além da gente estar falando sobre isso, a gente vai liberar os e-books para vocês, né? E-books sobre liderança, sobre entrevistas, sobre saúde mental, os nossos contatos, né? A questão da tecnologia também, da ciência de dados. Então, vai ser um lugar de troca aí em relação ao evento e temas que vocês gostariam de ouvir para que a gente organize um próximo evento bem customizado. Muito obrigada, Silene, de Eu que novo. agradeço, gente. Um beijo bem grande para você, tá? Igualmente.